Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do programa Educação Antirracista em Diálogo. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que as políticas públicas para a educação das relações étnico-raciais e para a educação escolar quilombola, elas são focadas apenas nas escolas públicas? Sim ou não? Não, exatamente. Porque a Lei 10.639, de 2003, ela diz que o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana, ele é obrigatório em todas as escolas públicas e privadas. Então, falando sobre isso, o nosso tema de hoje vocês já devem ter descoberto. Será sobre a educação antirracista e o desafio das escolas privadas. E para conversar conosco sobre esse tema, ninguém melhor do que a professora Clélia, que está aqui conosco. Seja bem-vinda, Clélia. Obrigada, professora Nilma. Agradeço muito o convite de poder dialogar, trocar ideia. Estou nervosa porque quando que a gente senta, né, lado a lado com a referência da gente, então estou um pouco aqui nervosa, mas vamos lá. É um prazer, é um prazer. E você também é minha referência, viu? Fique sabendo. Mestre em Educação pela Universidade de Campinas, Unicamp, a professora Clélia Virgínia Rosa tem atuação marcante na formação de professores e gestores escolares. A principal linha do seu trabalho é a construção de metodologias de promoção da igualdade racial. A professora é criadora do coletivo Luderê Afrolúdico, grupo que trabalha a formação de professores com base nas relações étnico-raciais a partir da imersão nas culturas e artes africanas e afro-brasileiras. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, olha, a coordenação pedagógica, a gestão da escola, equipe técnica, professores e professoras. Qual seria a atuação desse grupo de profissionais na construção de uma educação que vise equidade racial na escola privada, pensamos? Bom, nós sabemos que a escola, né, a instituição escolar, ela é formada por diferentes atores, né? Cada um ali desenvolvendo um papel específico e juntos também, né? Todo mundo trabalhando junto. Mas está na mão do gestor o calendário anual, né? A organização do calendário anual. Está na mão do gestor a administração dos recursos. Está na mão do gestor a agenda de formação continuada. Então, é central o papel da gestão escolar, porque é ela que vai organizar de que modo que essa pauta vai fazer parte do cotidiano da escola, né? Eu costumo muito dizer nas escolas que eu tenho circulado, né, que essa pauta ela precisa ter perenidade. Ela não pode ser uma coisa efêmera, né? E aí a gente começa a falar das disputas, né? Puxa, mas a gente não vai falar sobre, sei lá, a matemática nesse formato mais tradicional que a gente conhece e vamos falar de relações raciais? Sim, nós vamos falar de relações raciais, inclusive a matemática pode compor esse assunto, ela não está fora, né? Mas é um trabalho de ajustar, eu costumo dizer que é um ajuste da ótica, né? Do papel do gestor, daquilo que precisa acontecer de maneira perene na escola. E a coordenação pedagógica? Como é que ela também pode participar aí na construção dessa educação antirracista, uma educação para uma equidade racial? Sim, sim. A coordenação pedagógica, né, ela tem esse papel de, junto com a equipe de professores, elaborar qual é o percurso formativo da sua equipe, mas também quais são as práticas pedagógicas que vão fazer parte do cotidiano, como é que a gente organiza o currículo, né, de modo que ele seja um currículo que coloque a educação antirracista, né, que coloque a educação para as relações raciais em igual protagonismo, né, tirar da centralidade da cultura africana e afro-brasileira, não que isso não seja importante, Sim. É fundamental, né?
mas muitas vezes está atrelado ao aspecto cultural. Então, traz a capoeira, já estamos fazendo educação antirracista. Traz o jongo, já estamos fazendo educação antirracista. Né? Comprou um pequeno acervo de literatura, a educação antirracista. É isso, mas é muito mais do que isso, né? Então, o coordenador pedagógico, né, a pessoa que fica nesse lugar, né, ela tem esse papel de, junto com a sua equipe de professores, organizar o currículo, organizar as práticas, né? Sim. Como que eu organizo o aprender sobre esse assunto com as crianças no cotidiano da escola. Eu penso que isso que a Clélia está nos falando, né, gente, tem a ver com entender que a educação das relações étnico-raciais e uma postura antirracista na educação tem a ver com a produção do conhecimento na escola, não é isso? Com toda uma produção do conhecimento. E muitas vezes o que acontece é como você mesma falou, né, Clélia? Ou se recorta e se isola, por exemplo, na dimensão cultural, não que isso não tenha importância, Sim. Claro que é, ou muitas vezes é uma visão muito estereotipada da própria cultura africana e afro-brasileira, que muitas vezes pode acontecer dentro da escola, né? E sabe que você me fez lembrar de uma coisa, quando você falava, que nós pensamos sempre, né, no grupo que compõe a escola, o grupo de profissionais, né? A gestão, não é isso? Direção, etc., a coordenação pedagógica, docentes, etc., mas nem sempre a gente pensa nos outros profissionais que também estão dentro da escola. Porque essa formação antirracista ela é para todo mundo, né? Para todos os profissionais e as profissionais que estão dentro da escola. Então aí entram as pessoas que cuidam da merenda, né? Que cuidam da alimentação escolar, as pessoas que cuidam da segurança da escola. Você concorda comigo também de que esses outros profissionais da escola também precisavam de uma formação antirracista? E você tem experiência, assim? A formação, né, desses outros profissionais, ela é tão importante, ela é igualmente importante com a formação docente, a formação da gestão, né? Só que na prática, né, na minha experiência vivida, pouco acontece. As escolas privadas que estão olhando para isso, elas começam com esse trabalho centralizado nos professores. E aí eu já tive situações de eu precisar dizer para a gestão, mas vocês não vão participar da formação? Os próprios gestores e gestoras. Tipo, né? Como é para eles, para nós, vocês precisam participar, vocês precisam estar aqui, né? Então, é o professor na frente, depois a gestão, e por último, né, e às vezes uma única formação no ano, né, ou seja, de maneira muito superficial com esses profissionais, né, porque se a criança, né, tá tendo contato, né, com essa ampliação cultural, essa ampliação científica, aprendendo sobre isso, mas o saber, aquilo que ela aprendeu, não faz com que ela olhe para as outras pessoas negras que trabalham na escola de outra maneira, né? Que consiga, fundamentalmente, Nilma, separar a função da pessoa, né? Então, ele não é o tio do portão, né? Ele é um sujeito, ele tem nome, ele tem uma história, ele tem uma família, né? E ele está naquele momento executando essa função, mas essa função não define por completo, né? Então essa aproximação, esse trabalho feito junto com as crianças e também feito com esses profissionais para que eles também possam se colocar perante essas crianças também de um outro modo, né? Entendo. E também escolas que têm investido pouco, né? Na formação de um outro grupo muito importante também, que compõe o cenário escolar, que são, em São Paulo a gente chama os inspetores de aluno, não sei, né, Brasil afora, que nome daria para essa, mas é essa pessoa que está ali também na escola, junto com os estudantes, acompanhando o intervalo, enfim, né, essa pessoa, essa também precisa participar da formação, né, porque inclusive essa pessoa tem um lugar privilegiado, digamos assim, dentro da escola, porque ela está numa relação com esses estudantes num outro lugar. Não é na sala de aula, né? Ela está no pátio, e aí muitas vezes são nesses lugares na escola
muitas vezes, que o racismo se manifesta, né? No Com certeza. pátio, nos corredores. E esses inspetores, em geral, eles estão circulando nesses espaços, né? Uhum. Então, a formação também dessas pessoas é importante, né? Para ter uma escuta atenta, um olhar atento, conseguir perceber que comentário é esse, que palavra é essa, Uhum. como é que tipo de abordagem é essa. E saber fazer uma intervenção. Saber junto aos fazer uma estudantes, intervenção, né? exatamente. Que não necessariamente tem que ser sempre punitiva, Não, né? não, Porque mas é fazer que uma seja intervenção formativa, formativa, né? exatamente. Mas Isso. sem que eles também recebam uma formação Uhum. sistematizada, eles não vão conseguir enxergar isso. Às vezes está escutando, né? Está vendo situações, mas não se mexe. Não se mexe, ou naturalizou, nem sabe ou se pode, não né, sabe também. se pode, Né? também tem esse lugar. Como que eu faço? Chama atenção, não chama? Chama um professor? Que eu, né? Então, acho que a formação também da pessoa que executa essa função é extremamente importante. Clélia, eu também queria conversar com você sobre mais 2 outros grupos importantíssimos dentro das escolas, que são, óbvio, né, gente? As estudantes, os estudantes e os familiares. Na escola privada, a partir da sua experiência, né, quais iniciativas você tem acompanhado ou até mesmo tem desenvolvido e participado sobre educação antirracista, com os estudantes, que tem visto também os colegas fazerem, a escola desenvolver e principalmente o comportamento das famílias em relação a essa questão? Sim. Que pergunta ótima! O que eu observo, né, mais do que eu observo, né, o fato é que após o assassinato do George Floyd, né, anos atrás, e todo aquele movimento de vidas negras importam, certo. Todo mundo colocou, né, telinha preta nas redes sociais e etc e tal. Nesse sentido, muitas famílias brancas das elites, parece que elas tiraram um tampão, assim. Né? Levaram um choque, talvez. É como se, assim. nossa... E aí, esse despertar, vou usar essa palavra, né, fez com que essas famílias olhassem para a educação dos seus filhos e filhas e constatasse uma lacuna na formação dessas crianças. Então, as escolas privadas de elite da cidade de São Paulo, né, de onde eu estou inserida, todas elas iniciaram e aprofundaram um trabalho antirracista a partir da demanda das famílias. Olha que interessante. Foram as famílias que foram até a gestão da escola indagar e dizer, olha, como é que vocês estão trabalhando esse assunto? Ou por que vocês não estão trabalhando esse assunto? Então, a gente tem um grupo de famílias que vai na gestão e que demanda, e mais do que demandar, muitas famílias se colocam como parceiras, olhando para o currículo, olhando para a contratação de profissionais, mas também tem um grupo de famílias que acha que, por que a gente tem que falar sobre isso? Então, a gente tem uma tensão, Nilma, existe, entendo. a tensão está colocada, né? Sempre esteve, na verdade, né? Mas nesse universo das escolas privadas, um grupo de famílias entendendo a importância disso e um outro grupo de famílias meio que, para que isso? Será que, como se uma ideia de que tá roubando o tempo de um outro conteúdo, né? Então, isso tem acontecido. Eu acho, Clélia, se me permite, que é uma tensão hoje que está sendo explicitada, né, gente? Como você bem falou, ela sempre existiu de alguma maneira, mas agora ela está sendo explicitada. Né? E penso que quando você nos responde sobre essa questão, essas famílias estão olhando também para a formação de seus filhos e filhas, né? Então, assim, esse mundo complexo que a gente está hoje, o racismo escancarado, vamos dizer assim, do jeito que ele tem ficado cada vez mais, eu penso que é isso, assim, começa a cair a ficha, talvez, para algumas pessoas e algumas famílias, assim, afinal, que formação é essa que nossos filhos e filhas estão tendo para esse país que nós estamos vivendo, né? Então, acho que isso é central, essa conversa nossa, não é? Muito importante, né?
E aí, pensando nas suas iniciativas, suas práticas, que você tem visto acontecer? Na formação de professores, né, dentro dessas... Eu começo o trabalho nessas instituições com a formação docente, certo, né? E aí eu me deparo também com uma situação de que a imensa maioria desses professores dessas instituições privadas, eles têm uma alta qualificação, são mestres, são doutores, né, eles têm um currículo acadêmico robusto, digamos assim, mas uma lacuna imensa nesse assunto, nesse conteúdo. E aí, gente, não é uma crítica ao não saber, né? O não saber está dado, né? Eu não sei um monte de coisa, todo mundo, né? Mas o que eu quero dizer é que não combinava, assim, não sei se eu estou me fazendo entender, assim, uma alta formação. Sim. E eu não estou falando de ser especialista no assunto, não é sobre isso, mas informações básicas que todo professor deveria conhecer, né? E eu me lembro muito nesse trabalho de formação docente de um professor de história, e ele me disse que a partir dos nossos encontros e das conversas e não sei o que lá, e aí ele se indagava, ele falava, nossa, como que eu não trouxe esse assunto? Como que eu não falei não sei o que lá? Como que eu não citei não sei quem? E aí é um espanto, né? Assim, nossa, o historiador... E ele dizia, né? Depois ele retoma para o processo de formação dele. Certo. Né? E aí ele vai trazendo aquilo que a gente já sabe. Também teve uma formação com lacuna nesse sentido, estudando majoritariamente autores europeus, né? Uma centralidade no continente europeu como um todo. Então isso, sem dúvida nenhuma, reflete no trabalho pedagógico, né, desses professores. Então, um trabalho de formação dos professores, ele precisa ser formação continuada mesmo, né, para que eles consigam olhar para o seu fazer pedagógico, olhar para os seus planejamentos e inserir, né, de maneira igualitária, né, a educação para as relações raciais. E aí eu até dizia para ele, falava, olha, eu não sou especialista em história, então eu não sei nem aonde fazer esse tipo de pesquisa, mas você, como doutor em história, sabe, né, aonde está essa referência, como é que você chega nesse determinado assunto, né? O que eu acho é que a questão étnico-racial e que informa essa prática de uma educação antirracista, ela tem que trazer para a gente uma indagação, ou várias indagações sobre os nossos currículos, né? Sim. Então, como você fala, um professor de história, um professor de física, de química, de geografia, etc., tem que indagar, não é isso? Exato. A área, a disciplina, onde é que a questão das relações étnico-raciais, ela comparece aqui. Se não comparece, como que ela precisa comparecer? Aonde eu vou buscar essas informações? Hoje a gente tem uma série de informações disponíveis, né? E nós temos agora, inclusive, uma política no Ministério da Educação, né, promovida pela CECADI, uma política para a educação das relações étnico-raciais, educação escolar quilombola, com uma série de ações que vão acontecer, né? E já estão acontecendo, porque esse programa faz parte dessa política, né? Sim. Então, uma série de ações. Então, assim, lugares hoje para onde se buscar, então nós temos. Agora, a indagação também tem que ser nossa como profissionais, não é isso? Porque a sociedade, por meio do movimento negro organizado, já historicamente indaga, né? Então, agora, quando... mas eu não sei qual a resposta, etc. Mas se não indagar e se não procurar, também as respostas não virão. Exato. Eu acho que isso é uma questão muito importante quando pensamos na formação de professoras e professores. E tem uma outra dimensão que está articulada com essas discussões que estamos fazendo aqui, da educação na escola privada, que eu já ouvi em vários momentos as pessoas falarem assim, mas por que nós temos que trabalhar a educação das relações étnico-raciais? Por que a escola privada ela precisa construir com seus estudantes, sua comunidade, uma educação antirracista, se, por exemplo, escolas privadas de grande porte, de elites, etc., quase não têm crianças negras, adolescentes, jovens negros? Então, por que nós temos que trabalhar? Por que nós temos que implementar a legislação? Olha o absurdo, mas é isso que se fala. Tem que implementar essa legislação se não tem esse público. Esse tipo de comentário, ele já apareceu muito, né, para mim, assim, nas conversas
com pessoas da rede privada e que vai mostrando mesmo o quanto essa escola está apartada do Brasil, de modo geral, né? Assim, não está conseguindo olhar o Brasil como ele é, assim, né? E aí, primeiro, né, como você disse, né, a escola privada precisa trabalhar porque tem uma base legal que determina, que não é uma escolha. Está lá na letra da lei, né, o que deve ser feito. Então, uma ideia de que também a educação para as relações étnico-raciais, como se ela fosse uma pauta endereçada às pessoas negras. As pessoas brancas não precisam saber sobre isso. Não precisam aprender sobre o continente africano, não precisam aprender sobre a cultura afro-brasileira. Isso está diretamente ligada à luta antirracista, né? Que a gente fala incansavelmente que a questão, o enfrentamento ao racismo não é uma questão das pessoas negras. De todos. Né? Então, a gente fala isso o tempo todo. Do Brasil, então, né? é do Brasil. Nesse sentido, a escola ela precisa estar inserida, independente. Pode ter uma sala de aula que não tem nenhum estudante negro. Aí tem um outro fator, né? Aprendi, inclusive, com você, né? Do direito, né? Desses estudantes aprenderem sobre isso. Né? Independente do seu pertencimento racial, né? Ele tem o direito de aprender sobre isso. Né? Então, não abordar esse conteúdo, né, de maneira séria e ética nessas escolas, né, está infringindo a lei da educação, né, mas também tem a ver com uma falta de comprometimento ético, né? Eu acho que o que nós estamos construindo, né, é uma formação de uma nova geração, de uma nova geração chegando. E acho muito importante quando você fala da questão do direito à educação. Faz parte do direito à educação sermos formados para a diversidade. Exato. Aqui nós estamos falando especificamente da educação antirracista, mas nós poderíamos também falar de uma série de outras dimensões da diversidade, não é isso? Sim. Da questão da educação inclusiva, da questão da educação indígena, da educação do campo, das questões da diversidade sexual, etc. Sim. Que são questões da vida da sociedade. E que não podemos passar por uma instituição chamada escola e sair de lá sem nunca sermos problematizados em relação a isso, conversar, discutir, dialogar. Eu acho que esse é um dos objetivos do nosso programa, né? E por falar em dialogar, agora eu queria ouvir as pessoas. Professora, quando a senhora falou que as famílias que demandam ou que demandaram, dentre as suas experiências, a inserção da temática na escola, eu gostaria de lhe perguntar como é que a senhora, como uma especialista no tema, ao se inserir em escolas privadas, pode, digamos, provocar no interior, ou tem provocado no interior dessas instituições, para a própria mantenedora, né, o trabalho com o antirracismo. Como é que a senhora inicia esse trabalho? Obrigada pela sua pergunta. Eu começo o meu trabalho nessa escola, né, sempre chegando na gestão e tendo uma conversa, uma apresentação, não só do meu trabalho, mas uma apresentação do cenário do qual a gente está inserido, né? E o que a escola tem a ver com isso, né? E a partir daí, sempre um grande encontro com toda a comunidade escolar, né? O pontapé inicial é esse, né? Um grande encontro com toda a comunidade escolar, no qual eu apresento ou reapresento sobre o papel da escola, historicamente no Brasil, como que a escola, ao ocultar esse conteúdo, né, como a escola, ao focar o Brasil, a questão da negritude na questão da escravização e ponto, como que a escola, de certo modo, contribuiu, na medida em que ela oculta, né, uma
parcela grande de conhecimento, como que ela contribui para a manutenção das opressões. E qual que é o papel da escola, então, reverter esse quadro? Mesmo uma escola privada, né? Porque ela faz parte da educação básica do Brasil, né? Então, qual que é o papel dela na ampliação de conhecimento dos estudantes, né? Na ampliação e na criação de conhecimento dos estudantes, para que eles possam compreender a escola como um todo, compreender que aquilo que a gente está vivendo hoje não começou hoje, né? É fruto de uma história que foi ou mal apresentada ou nem apresentada e que não foi ensinado, né, aos estudantes um olhar crítico, né, para tudo isso. Então, é um trabalho, inicialmente, de sensibilização dessa comunidade escolar, né? E aí, trazendo a legislação, trazendo o direito ao conhecimento, o compromisso ético, né, dos profissionais da educação. Qual é o papel, né, de uma educação? A gente não dá para falar em educação de qualidade no Brasil apartando a questão racial. Que qualidade é essa num país majoritariamente negro, no qual a sua educação não traz, né, de maneira efetiva esse conteúdo? Então, o trabalho inicial é um trabalho de sensibilização, de aproximação dessa comunidade desse cenário. E como é que a gente transforma isso, né, na questão das metodologias, né? Como é que a gente transforma tudo isso em ações perenes, né? Para não ser me chamarem, eu faço uma fala, uma sensibilização e etc., e nunca mais apareço. E aí eu não estou dizendo que eu não apareço, mas nenhum outro profissional desse campo nunca mais aparece, ou vai aparecer numa situação, teve uma situação aqui de um caso de racismo, chama alguém. Teve uma situação, não é disso que se trata, né? A gente, eu me lembro que uma vez uma família, quando o diretor anunciou que ia ter uma formação das relações étnico-raciais, ele disse que uma família virou para ele e falou assim: mas aconteceu alguma coisa? Teve algum caso? E ele falou: tem, né, um caso que há 500 anos a gente tem um problemão faz tempo que aconteceu alguma coisa, né? Mas para deslocar, porque a pergunta dessa pessoa aconteceu uma situação aqui agora? Com esses estudantes, né? Como se a presença dessa pauta tivesse nesse lugar, né? De explicar um conflito, de explicar uma... E não é disso que se trata. Então, é a sensibilização, eu diria, que vai, a partir daí, criar, né, como que isso se torna perene no cotidiano das escolas. E, gente, olha, está chegando o momento de terminar esse episódio e eu quero agradecer, em primeiro lugar, a professora Clélia Rosa, que nos brindou aqui com seu trabalho, sua sabedoria, sua experiência. Muito obrigada, Clélia. Fico muito feliz de você ter aceito o convite. Admiro muito o seu trabalho. E agradecer a cada um que está aqui conosco, que participou, que olhou, que vibrou, que fez perguntas. Olha, eu espero todo mundo agora no próximo episódio. Muito obrigada.